Olá, El Predicador aqui. Ah, é um grande prazer. Quero deixar aqui apenas uma pequena exortação, fruto das minhas leituras diárias na Carta Magna, a Palavra de Deus. Eu tenho feito leituras diárias da Palavra de Deus de capa a capa, mas eu gosto muito de fazer a leitura de forma cronológica, ou seja, a maneira, de acordo com o tempo, de acordo com as ações, como ocorreu. Então eu não leio a Bíblia de Gênesis, Apocalipse assim, seguidamente. Vai pulando de forma cronológica. Então, nesses últimos dias, tenho estado a ler muito sobre Davi, textos como Samuel, Crônicas e Salmos. E hoje quero, assim, uma pequena exortação numa das lições que eu aprendi enquanto lia segundo Samuel. A Bíblia, a versão que eu tenho aqui em português é o segundo livro de Samuel, capítulo 19, versículo 1. Mas na maior parte das outras versões das Bíblias que eu tenho em inglês, o texto que eu quero ler é o último versículo, do versículo 18. Então pode ser que em algumas outras versões, quer em português, seja também no capítulo 18. Mas de qualquer forma já vai poder identificar à medida que eu ler o versículo. Então, segundo Samuel capítulo 19, versículo 1, segundo a versão da Sociedade Bíblica de Portugal. O rei ficou muito deprimido com esta notícia. Foi para o seu quarto, situado por cima da porta da cidade, e pôs-se a chorar. Caminhava de um lado para o outro a gritar: "Oh, meu filho Absalão, meu querido Absalão, quem me dera ter morrido em vez de ti. Oh, Absalão, meu filho querido." Esse texto, a história começa exatamente ali em 2 Samuel capítulo 13, quando um dos filhos de Davi violou a filha de Davi, que se chamava Tamar. O filho chamava-se Aminon, e Tamar era irmã de Absalão, que também, por sinal, evidentemente, filho de Davi. A partir dali, entrou uma inimizade. Absalão passou a odiar o seu irmão Aminon e foi preparando uma certa armadilha que, à medida que vamos lendo a história, chega um determinado momento que Absalão depois acaba por consumir o seu plano. Mata o seu irmão Aminon, depois ele foge, temos aquela história que ele fica um tempo no exílio, depois volta, tipo, o pai permite que ele volta, mas não consegue ver o rei. É como se vivesse numa certa fortuna, ele é príncipe, mas tu não tens acesso ao palácio. Assim é muita gente, né? Que é cristão, mas não tem prazer com Deus, não usufrui nada de Deus, porque não permite que Deus tome controle da sua vida. Então vivem numa vida extremamente pobre. Mas eu vou pular. Aqui esse texto é que Absalão, ele vem agora para guerrear, para lutar contra Davi, quer matar Davi, o seu pai, porque ele tomou o trono. E Davi, ele envia a sua tropa, comandante principal, Joabe, e o seu irmão, e ele diz assim para Abishai, e diz para eles: olha, por favor, cuidem, não matem o jovem Absalão, ou seja, o meu filho. E a história muda ao contrário. Joabe, o comandante, depois acaba por assassinar Absalão. E quando a história vem para Davi, Davi não está em Jerusalém nesse momento, está no exílio, foi numa situação, ele fugiu porque Absalão tomou seu lugar, estava a procurar matá-lo. Então Davi está nesse momento a fugir. Mas ele, quando recebe a notícia, ele fala: olha, vem um etíope e diz assim: olha, ó rei, feliz sejas, louvado seja o Senhor, porque ele te deu os teus inimigos hoje e ele destruiu os teus inimigos. E a primeira pergunta que Davi faz para o mensageiro foi: como está Absalão? Ou seja, por outras palavras, quem é Absalão? É o seu filho, mas que naquele contexto era seu inimigo, porque ele estava naquela situação, estava naquele lugar por causa de Absalão, que o procurava matar. Mas a primeira preocupação que vem no coração de Davi é: como está Absalão? Será que ele ainda está em vida? Essa era a notícia que ele mais ansiava ouvir. Ele ansiava ouvir mais o bem daquele, entre aspas, seu inimigo. E coração de pai, sabe? Mas além de coração de pai,
vemos aqui aquilo que Jesus ensinou, que devemos orar pelos nossos inimigos, mas não apenas amá-los, mas devemos também orar por eles. Quando nós oramos por eles, estamos a desejar o bem deles. E Davi, ele recebe a notícia: olha, Deus te livrou dele. Absalão morreu. E em vez dele fazer festa, dar um grande banquete e dizer: olha, vou voltar no palácio, vida mulata vai voltar, frangos e perus, vacas vão voltar à mesa, ele vai a chorar. Ele vai a chorar e diz: quem me dera ter morrido em vez de ti? Mas Davi está a falar de alguém que o procurava matar. São essas características que encontramos nesse homem, que o único pelo qual Deus chamou, para o qual Deus chamou homem segundo o meu coração. Não é que ele tinha um coração perfeito, e não é que Deus tinha um coração pecador. Não, antes pelo contrário. É que ele fazia as coisas que ministravam com o coração de Deus. Ele devia, humanamente falando, ele tinha uma oportunidade agora de festejar. Porque algo terrível que esse homem fez, Absalão fez, ele teve relações sexuais com todas as concubinas, as mulheres que Davi deixou em Jerusalém quando fugiu. E todo o povo ficou a saber. Ou seja, ele humilhou terrivelmente o seu pai, cometendo adultério e ao mesmo tempo envergonhando o nome de Davi. Então a reputação de Davi estava em baixo, porque ele brincou com as mulheres dele, assim em plena luz do dia, lá no terraço. Mas Davi está aqui a chorar por esse homem. Então isso faz-me recordar o Sermão do Monte, quando Jesus fala sobre os nossos inimigos, quando ele diz assim: ouviram que vos foi dito dente por dente, olho por olho, eu porém vos digo, orai e amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos maldizem. E encontramos esse princípio ao longo da Bíblia, de capa a capa, que Deus quer que nós possamos ter compaixão daqueles que nos odeiam, daqueles que dizem mal de nós. E o texto de Provérbios ou Romanos também diz que se nós fizermos isso, se o meu inimigo me pedir de comer, eu lhe der de comer, me pedir de beber, eu lhe der de beber, eu estarei a amontoar uma brasa sobre a sua cabeça. Não é que eu estarei a castigar essa pessoa, é que ele vai ficar amontoado de vergonha. E aquilo é uma semente que eu estou a lançar para poder alcançar essa pessoa. Porque o alvo de Deus é alcançar todos. O alvo de Deus na cruz foi a morte por todos nós. Não apenas aqueles que são os mais calmos, os que mais falam, os mais bonitos, os brancos, os negros. Não. Ele morreu por todos. Até os bruxos também, Deus morreu por eles. E Deus nos chama a respondermos com o bem em relação ao mal. E foi isto que Davi fez. Alguns salmos que confirmam essa passagem, esse período de Davi, onde ele chora diante de Deus, e clama por justiça, e ele declara: Jesus é a minha rocha. Então, nós encontramos isto no texto bíblico. Então, queridos, esta é uma exortação, como eu disse, queria deixar para vocês, fruto das minhas leituras na palavra de Deus. Vamos fazer o contrário. Nessa época em que todo mundo quer apenas para si, vemos uma luta, egoísmo crescente, todo mundo quer tomar para si, pensa nos outros. Davi nos dá uma outra lição aqui, que é a lição de intercessão. Interceder por aqueles que estão perdidos, interceder por aqueles que estão em situações terríveis. Davi, ele se coloca no lugar de Deus aqui. Foi exatamente aquilo que Jesus fez na cruz, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E é o que Davi faz aqui: quem me dera que eu morresse no seu lugar, oh meu filho Absalão, porque ele está a olhar para o futuro que acabou ali. Ele está a ver a posteridade de uma família que acabou de ser cortada ali. E a Bíblia deixa bem claro em alguns dos outros textos, alguns dos versículos também que eu li ainda hoje, que Absalão, ele tinha depois montado um monumento grande porque ele não tinha filhos, ele não tinha descendentes. Então, e foi lá onde ele foi enterrado. Então Davi, ele provavelmente está pensando nisso tudo. O meu filho não tem descendente e morrendo já agora, como é que fica? Mas acima de tudo, o que motivou Davi foi o amor que ele tinha pelo seu filho. Nessa altura em que o amor é raro, está a ficar raro, e encontramos versículos da Bíblia como aquele que Jesus falou: e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
Isto está sendo prático nos nossos dias. O amor está a esfriar, mas nós ainda podemos fazer diferença. Em vez de ficarmos sempre aí a lamentar e citarmos textos como este, o amor vai esfriar. Não, vamos fazer exatamente o contrário, porque o Senhor nos alertou. O Senhor, quando disse que o amor esfriaria, não era para que nós tivéssemos conhecimento somente, mas era para que nós fizéssemos exatamente o contrário, para que nos precavéssemos, para que não estivéssemos no grupo daqueles que vão esfriar no amor. Antes, pelo contrário, que estivéssemos no grupo daqueles que vão aquecer o amor. E Davi nos dá o exemplo aqui. Então, provavelmente tem pessoas que já não se relacionam conosco por causa de uma determinada situação e nós nos fechamos e provavelmente até dissemos assim, eu libero o perdão, mas depois nos contraímos num canto e deixamos de nos relacionar com essas pessoas, paramos de falar com elas, ficamos apenas no oi, oi e já não há nada. Será que perdoamos mesmo? Será que podemos chorar por elas? Ou vamos nos alegrar se ouvirmos que o mal aconteceu com eles? Davi, ele preferiu morrer no lugar do seu inimigo, porque ele amava o seu inimigo. E conhecemos Davi. Então, meu querido, que Deus o abençoe. Espero que essa exortação tenha sido uma bênção para ti e que consigas encontrar alguma lição. Mas, meu conselho, não reflita apenas. Pratica. Se achou algo como uma reflexão, pratica agora o resultado dessa reflexão. Deus te bendiga.